E aí, minha gente, tudo bom? Tudo certinho? Bom, fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre a condução de uma sessão de improviso, né? Então, o contexto é um improvisador tá tocando, tá solando e você baixista ou então harmonista, é, ou então até mesmo baterista, né? Ali na sessão rítmica da coisa, tá ali num processo de condução e de geração de contrastes e pequenos motivos, né, coisas assim, para que o improvisador sinta cada vez mais gás e mais espaço ao mesmo tempo para criar suas ideias. Marca aí o seu amigo baixista, o seu amigo cozinhador, o seu amigo harmonista, o seu amigo batera, para que a gente tenha essa conversa de comportamentos ao longo de um improviso, né? Enfim, difundida por aí, né? Para que a gente consiga cada vez mais construir contextos de improvisos ricos e etc, né? Então, abordando um pouco o assunto pelo viés do baixista, como é que é? Como é que é essa coisa, né? A gente tem que estar muito ligado na forma e a gente tem que estar muito ligado nas maneiras de como gerar contrastes durante a forma, porque se trata simplesmente da repetição de determinados acordes, né? Como que a gente faz essa repetição desses determinados acordes serem uma coisa interessante para quem está ouvindo e interessante para quem está executando aquele solo e improvisando em cima daquilo que você está criando, né? Como é que a gente faz para gerar esses espaços, para gerar esses contrastes e ao mesmo tempo fazer a panela esquentar, né? Então eu separei um trecho desse vídeo que a gente acabou de lançar aí no canal do estúdio Naquele Lugar. Quem quiser ver o vídeo na íntegra, tá lá no IGTV do Naquele Lugar, tá? @naquele ponto lugar. É, que é exatamente isso, é um solo de sax e que na imagem mostra só a seção de harmonia, que é eu e o Zé Krishna na guitarra. É, E nessa sessão eu vou fazendo a condução de linhas, de maneira que eu vou gerando contrastes, de maneira que eu vou pontuando é, o decorrer da forma, né? Assim como o baterista, que é o Renato Galvão, ele tá também pontuando, né? E contrastando ao longo da forma de maneira a esquentar a coisa, né? Para a gente chegar num momento ápice. Enfim, o solo termina numa convenção, né? Ele começa de um jeito, a gente vai cozinhando, vamos vamos levantando a bola, até que em um dado momento entra um arranjo de flautas e termina nesse clímax, né? Numa convenção que vai todo mundo junto e pá, pá, né? Como fazer essa condução? Como a gente vai fazendo esse bolo crescer de maneira que seja uma coisa linear, né? Seja uma coisa linear que não tenha essa coisa de degraus, né, tão esclarecido que deixa a mecânica do improviso um pouco dura, né, fica até mesmo de certa maneira falso, eu vou dizer. Enfim, vou dar o play aqui pra gente, para eu poder comentar o que está acontecendo. Então repara que a forma dessa sessão de improviso, ela é uma forma que não é quadrada, no sentido de que ela não é redondinha, ela não são 8 compassos, ela não são 4 compassos, tá? E ela inicia no bumbo da bateria, então é legal ouvir de fone esse material aqui que eu estou disponibilizando para que vocês peguem todos os elementos, até mesmo para ouvir o contrabaixo melhor, é legal ouvir de fone, tá? Então, frisando mais uma vez, a forma começa no bumbo da bateria e eu vou chegar já depois que a coisa tá rolando, de maneira a contrastar a entrada de todo mundo, já dá uma já dá um outro ar, né? A entrada do baixo já dá um outro ar, justamente porque ele entrou
fora do contexto de forma, né? Então vamos dar o play aqui. Começou a forma, entrou a baixaria. Começou de novo a forma. Então o que eu tô fazendo? Eu tô dando... O que eu tô fazendo? Para ter um pause aqui. O que eu tô fazendo por enquanto aqui? Tô, bicho, fornecendo as fundamentais, tá? Da forma. E o batera, ele tá ali na função de dizer quando começa, quando termina, quando começa, quando termina essa forma. E eu tô ali na função de simplesmente explicitar as fundamentais, né? Fazendo uma análise breve aqui do que tá acontecendo. Tô explicitando as fundamentais dos acordes que o Zé tá tocando na guitarra, né? Por enquanto não tô fazendo nada demais, né? Tô simplesmente tocando o bolachão das notas. E aí o que acontece? Na girada de ciclo, eu já inicio emitindo a cabeça e venho dando notas que fazem parte do acorde. Aqui no caso eu estou dando tônica e quinta, né, numa oitava superior, já para gerar um outro tipo de contraste, né? Existem infinitas maneiras de você gerar contraste daquilo que você estava fazendo antes. Então essa coisa de sair da cabeça, deixar o espaço vazio, já gera um fogo, já gera uma coisinha, já gera sabe, um temperinho a mais. Seja até mesmo pro baterista já ficar, opa, pera aí, tá dando esse espaço aqui para eu pintar também. Então é um lugar pro baterista poder pintar mais, é um lugar pro solista já poder também entrar numa sintonia de preencher esses espaços, sabe? Gerar essa entrada e saída de lugar, né? Então, e ao mesmo tempo tô fazendo a função de determinar o que está acontecendo na forma. Justamente, cara, aconteceu um contraste. Aonde aconteceu esse contraste? No início da forma, né? Então, ali eu já tô dando uma dica. Pô, aconteceu uma coisa aqui. E o que é essa coisa? A forma. A forma tá sendo... tá se iniciando de novo. E aí eu crio um padrão, né? O que eu tava fazendo antes? Antes eu tava num padrão de tocando os fundamentais, tá? Agora eu crio um outro padrão de sair das cabeças e tocar poucas notas dos acordes, né? De cada acorde, tocar poucas notas de cada acorde, de maneira que eu tô dando espaço, que antes eu tava preenchendo ele inteiro, né? Com as bolachonas. Então, dando continuidade. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí o que acontece? Na virada do ciclo, eu quebro o padrão. Exatamente como se um batera fizesse fio, o meu fio foi exatamente tirar a mão. Entende? Pá, dó, pá. E aí venho na cabeça. Então, um outro contraste, né? Um novo nível. Chegamos num novo nível, né? Dentro do improviso. E ali eu já tô preenchendo de maneira que eu venho com notas longas, mas ao mesmo tempo a duração dessas notas, elas ainda estão dando espaços, e venho também colocando motivos daquilo que eu estava fazendo antes, né? Então a construção ela não é simplesmente eu tô num patamar aqui do meu improviso, agora eu tô no outro patamar, e agora eu tô no outro patamar, e cada patamar independente. Não, tudo é uma história só, né? A ideia é essa, a ideia dessa guiada de improvisação, dessa sessão de improvisação, né? A maneira de como eu estava conceituando na hora que eu estava tocando isso, era isso, sabe? Era fazer uma contação de história
e tentar trazer os elementos que eu já apliquei antes em compassos anteriores, em ciclos anteriores, à medida que a coisa vai esquentando, que a coisa vai aumentando o número de informações que eu estou dando ali, né? Mas sempre com essas funções muito claras, né? Do que é preciso ser feito. Essa coisa de estar sempre informando os ciclos, né? Vamos continuar. E aí eu vou criando motivos. E aí eu vou criando motivos em cima do que eu estava fazendo antes, né? Criando melodias. Porque antes eu estava fazendo uma condução meramente rítmica, né? E harmônica, né? E a partir de então, eu começo a fazer uma condução melódica. Então isso é um outro contraste de comportamento da linha de baixo, tá? É uma outra maneira de você contrastar o que você está tocando de forma que tudo soe coeso no final, né? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. A coisa tem que ser coesa do início ao fim, né? Numa sessão de improviso. Isso que fazem bons improvisos serem bons improvisos. Né? Tanto da parte de condução de cozinha, harmonia, etc., quanto da parte do improvisador. O improvisador ele precisa, no final das contas, fazer uma coisa que fique coesa. Né? E aí, a partir daqui, eu começo a criar uma linha. Pan, body, de, body, do, do, be, dum, de, ba, pe, né? E a partir dessa linha, eu vou guiando a cozinhação até o início do arranjo de flauta, né? Que quando entra o arranjo de flauta. E a partir do arranjo de flauta eu volto a um comportamento mais de condução harmônica e menos uma condução melódica. Toda vez que o comportamento de cada instrumentista muda, é um contraste gerado. Então é muito importante que o comportamento ele seja pontuado de acordo com a forma, de acordo com o ciclo, né? Caso, se você não conseguir justificar muito bem uma mudança de comportamento no meio do ciclo, no meio da forma, cara, a coisa não vai ficar coesa. Acredita nisso. Não vai ficar coeso. Porque é necessário que você consiga justificar de uma maneira muito com vários elementinhos, você ir construindo a justificativa do porquê que você está mudando o seu comportamento no meio da forma, entende? É possível, totalmente possível. Mais uma vez, as possibilidades são infinitas, né? Então, até o arranjo de flauta entrar, eu tô ali fazendo uma condução melódica, né? E aqui, ó, eu já vou pra harmonia. Claro que a melodia, ela tá... Claro que a melodia, ela tá... Existem melodias nesse caminho, né? Nessa cadência, né? Que eu vou colocando as fundamentais ali. Existem uma ligação entre uma fundamental e outra que constrói uma melodia, mas o meu foco, o meu imp de baixista é expor a harmonia aqui. E na sessão anterior, não. O meu imp era: vou fazer uma melodia de baixo. Claro, que esteja costurando a harmonia, né? Mas entende como se você der o play aí no vídeo, você vai, de novo, você vai ver que existe uma diferença de comportamento e que essa diferença gera contraste, gera novas informações para todos ali, né? E isso eu tô falando do ponto de vista do baixista, tá?
O batera tá fazendo a mesma coisa, o improvisador tá fazendo a mesma coisa. Todo mundo sintonizado de maneira a esquentar esse fogão, cada um à sua maneira. E o que é esquentar o fogão? Ir gerando contrastes, ir gerando, botando temperinhos a cada novo ciclo, né? Então, seguindo. Eu começo a carregar mais notas, né? De maneira a vir com tem essa coisa na interna, né? Tem essa célula na interna. Pum, 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 pum. Essa sessão de improviso é muito boa dessa música, porque ela tem uma coisa com antecipação, né? Que vai gerando uma novidade, vai gerando uma novidade. E o fato dessa forma não ser uma forma quadrada faz com que a coisa seja. Tenha um quê de ansiedade, sabe? Na sessão de improviso, justamente porque ela não acaba onde se espera que acaba, né? E aí a gente finaliza ela antes do que é o esperado, e aí vamos de novo, vamos construindo, a gente finaliza ela antes do que é esperado, e aí vai dando essa falta de ar mesmo, sabe? Durante a construção da coisa, né? E aí a gente entrega a sessão numa frase colada, num arranjo pré-definido, né? A única coisa que a gente sabia, tá? Só pra informar vocês, a única coisa que a gente sabia dessa sessão de improviso é que ela ia acabar desse jeito. A gente não sabia a duração dela, a gente não sabia, foi tudo no jazz. Na hora da gravação aconteceu tudo isso que aconteceu, tudo que está registrado. Nada disso foi ensaiado à maneira de como foi tocado, né? Em termos de comportamento, tá? Então, o comportamento é um ato de improviso para quem está acompanhando o improvisador, né? Então, a partir do momento que começa um improviso, tá todo mundo improvisando, né? Cada um à sua maneira, cada um na sua função. Então esse vídeo ele é meio que para isso, assim, para dar uma elucidada. Muita gente me pergunta, meus alunos me perguntam sobre isso pra caramba também, e de volta e meia pintam umas coisas de mensagem inbox sobre essa questão do comportamento no momento do improviso, né? Então, esse vídeo foi mais para comentar esse play específico aqui, tá? Eu vou. Me digam aí se vocês curtem esse tipo de abordagem, se esse vídeo ele é um material legal. Pretendo fazer isso com outros plays, tem alguns shows gravados das antigas e vou aproveitar esse tempo aí de coronavírus que a gente não está tocando para fazer esse tipo de análise de play e comentar determinadas coisas que eu acho que seja interessante. Então, me dê o feedback aí de vocês para eu saber se vale a pena esse tipo de material. Tá legal? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se sim, compartilhem aí por aí, minha gente. Marca aí o seu amigo baixista, o seu amigo cozinhador, o seu amigo harmonista, o seu amigo batera, para que a gente tenha essa conversa de comportamentos ao longo de um improviso, né? Enfim, difundida por aí, né? Para que a gente consiga cada vez mais construir contextos de improvisos ricos e etc. Um forte abraço.